Muito obrigado, G. Carlos Pimenta e à plataforma pela oportunidade de estar neste debate, pelo privilégio também de estar com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, acrescido pelo facto de ele ser um comentador que não está habituado a contraditório e me ter dado a oportunidade de o contradizer. Mas não o vou contradizer, porque o essencial, vou tentar dizer por outras palavras, é também esse o privilégio de falar no fim muito do que ele disse, organizando eventualmente o meu pensamento sobre a Europa de forma diferente. Eu penso que nós estamos numa situação extremamente delicada da vida nacional no contexto da vida europeia e, portanto, louvo todas as iniciativas que se façam no sentido de amplificar o debate sobre o futuro do país no contexto europeu. Nós vamos viver tempos muito difíceis. Estamos a viver tempos difíceis, mas cuidem do futuro, porque nós ainda temos muito sobressalto pela frente ao longo dos próximos anos e não tenhamos ilusões relativamente a isso, porque nós estamos provavelmente no meio da maior crise de transformação do sistema internacional, da economia global, como foi aliás referido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Irei dizer isto recorrentemente ao longo da minha intervenção, no contexto de uma de um difícil processo de ajustamento da realidade europeia à realidade da globalização e no difícil contexto de adaptação da realidade nacional de cada Estado à realidade europeia e à dinâmica de integração suscitada pela crise do euro. Eu tenho a mesma leitura relativamente aos resultados eleitorais a nível europeu. Queria também felicitar o trabalho apresentado pelo nosso analista de serviço. Fornece um conjunto de dados importantes relativamente à reflexão sobre o impacto dos resultados europeus. Era de esperar que... Sim, está melhor. Era de esperar, de facto, face sobretudo à dimensão da crise, à profundidade da crise, tal como ela tem sido vivida nas sociedades europeias em geral, mas particularmente nas sociedades que têm sido obrigadas a processos de ajustamento difíceis das suas economias, era previsível, apesar de tudo, que o resultado das eleições pudesse ser mais penalizador das forças do arco constitucional europeu, das forças que têm tido responsabilidade ao longo das últimas décadas de desenvolver o projeto europeu. Mas, de facto, olhando para as três grandes famílias que têm dominado o processo de integração da Europa, os resultados revelam alguma estabilidade. É certo que o Partido Popular Europeu perde 60 deputados, mas mantém-se como o primeiro partido europeu. O Partido Socialista perde 9 deputados e os liberais democratas perdem meia dúzia de deputados. No essencial, conservam uma fórmula política que, sob uma grande coligação pró-europeia, pode perfeitamente dar resposta aos problemas com que, do ponto de vista institucional e político, a Europa se vai confrontar no futuro mais imediato. E é provável até que a pressão da crise e, sobretudo, a dinâmica dos acontecimentos que vamos ter pela frente no horizonte do próximo ano acelerem esse processo de consensualização entre as grandes famílias europeias em relação às decisões que têm que ser tomadas. Há um conjunto de questões, apesar de tudo, que importa ter em consideração. Primeiro, e que resultam muito evidentemente destas eleições. Primeiro, a questão institucional. A questão institucional é uma questão muito séria, relacionada com a questão da legitimidade e com a questão política europeias. Três questões que estão em aberto, que exigem importantes decisões no futuro mais imediato e que, de alguma forma, estes resultados refletem um conjunto de situações que, sobre as quais... Sim? Está? Agora está. Primeiro, sobre a questão institucional, a questão da Comissão, do Conselho e do Parlamento Europeu no seu equilíbrio face à expectativa criada em relação à designação do Presidente da Comissão, vai, de alguma forma, acentuar o choque de legitimidades que temos entre a legitimidade nacional do Conselho e a legitimidade europeia do Parlamento Europeu. Vamos assistir a alguns episódios ao longo das próximas semanas e dos próximos meses que evidenciam esta dinâmica de tensão entre as duas legitimidades
que decorrem, naturalmente, de um esforço que tem vindo a ser prosseguido ao longo das últimas décadas no sentido de acentuar uma dinâmica de definição do interesse europeu e de uma legitimidade política própria das instituições europeias. Mas não tenhamos ilusões, o poder está no Conselho, o poder está ainda nos chefes de governo. E isso leva-me à segunda questão séria que estes resultados evidenciam. Dizendo, por outras palavras, o que o professor Marcelo Rebelo de Sousa evidenciou, na profunda crise dos sistemas políticos nacionais, na generalidade dos países europeus, não apenas nos países que têm excedentes, mas também nos países de ajustamento e, sobretudo, nos países que estão a viver processos de ajustamento. No fundo, o que essa crise dos sistemas políticos nacionais evidencia é, e que reflete o choque entre a legitimidade europeia e a legitimidade nacional, é esta disfunção do sistema político europeu em que nós estamos mergulhados e cujos efeitos estamos a sentir no dia-a-dia. Na cabeça de cada um de nós, de cada cidadão europeu, a principal referência política continua a ser os Estados e os governos que são eleitos. É a eles que pedimos contas e é a eles que solicitamos que resolvam os nossos problemas. E nas situações de crise mais inquietantes e angustiantes, como aquelas que temos estado a viver, é manifesto que a gestão da relação com os governos nacionais é determinante do ponto de vista da formação do pensamento e da ação política. É ainda o Estado que constitui a principal referência da organização política na Europa. O problema é que o Estado já lá não está. As pessoas dirigem-se aos governos e aos Estados e esperam que resolvam os seus problemas, mas os Estados já não têm capacidade, não têm instrumentos nem competências para dar resposta a esses problemas. E isso tem sido muito evidenciado pela profundidade da crise do euro. E isso gera uma frustração que, em boa parte, os resultados eleitorais e os níveis de abstenção refletem, mas, em boa parte, também explicam o mal-estar que se vive na relação com o sistema político tradicional e com as forças partidárias que têm tido a responsabilidade de governo ao longo dos últimos anos. Portanto, nós temos aqui um problema seríssimo na Europa para resolver. Destruímos o Estado nas suas competências que permitiam governar e resolver os problemas, dar resposta às expectativas dos eleitores, mas não construímos ainda nada que permita exercer o poder e a competência a um nível supranacional, europeu, que o substitua. E esta disfunção é particularmente evidente na zona euro. Nós estamos confrontados na zona euro com o problema de ter uma moeda comum sem ter um Estado ou que lhe equivala. E não é sustentável por muito mais tempo esta situação de disfunção na gestão de uma união monetária. E por isso o problema político decorrente desta disfunção política no sistema europeu tem uma expressão particular na crise dos sistemas políticos nacionais. E estas crises, por sua vez, potenciam a crise do sistema político e institucional europeu. E por isso, do meu ponto de vista, sem uma resposta adequada ao problema que se coloca hoje nesta disfunção, na gestão do euro, na gestão da União Económica e Monetária, nós não saímos da situação em que estamos. E isso remete-me para o futuro do projeto europeu e, sobretudo, para essa dimensão que tem que ver com a constituição do Eurogrupo, a evolução do Eurogrupo e das instituições que o devem sustentar. A crise europeia é a crise do euro. A crise do euro tem na sua origem uma raiz da geopolítica europeia do século muito crítica e que estas eleições também agudizaram. O problema político não é apenas o problema do poder do Estado, é o problema da liderança política do processo europeu. E o eixo franco-alemão, como o
professor Marcelo Rebelo de Sousa acentuou, dirigiu o processo de integração europeia durante estas últimas décadas em serenidade de negociação política entre os dois Estados, em equilíbrio entre os dois Estados, e esse equilíbrio desfez-se dramaticamente com esta crise. Ele desfez com a reunificação da Alemanha, e o euro é criado por imposição da França para contrapor o poder da Alemanha reunificada ao conjunto europeu. Foi uma ilusão do meu ponto de vista, porque a Alemanha reforçou-se ainda mais com a moeda comum, os excedentes comerciais e o potencial económico e financeiro da Alemanha reforçaram-se, e o equilíbrio franco-alemão está definitivamente posto em causa. E por isso, do meu ponto de vista, a situação mais perigosa com que a Europa se confronta, e que estas eleições evidenciam nos seus resultados de forma muito impressionante, é que, como dizia o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o eixo está coxo, a França não está lá. Esse equilíbrio rompeu-se. E, portanto, nós estamos numa situação em que temos um problema político sério, de disfunção. Há um Estado a que se pede contas a nível nacional, mas esse Estado não tem competência para resolver muitos dos problemas e não há, a nível supranacional europeu, nenhuma instância que o substitua. Sem um mecanismo federador não é possível regular o problema da estabilidade da moeda comum. É um dos aspectos que esta crise evidencia. Mas, ao mesmo tempo, para além desse problema, nós temos o sério problema da disfunção do sistema político no seu conjunto e, em particular, a incapacidade de encontrar um mecanismo adequado para fazer a gestão do euro. Por isso, nós temos dois tratados fora do Tratado de Lisboa. Na nossa cabeça está ainda o Tratado de Lisboa, o tratado que regula as relações do espaço da União Europeia. Mas, sobre essa realidade, nós já construímos uma outra realidade política e temos, de facto, uma Europa do Eurogrupo que está num processo muito acentuado e rápido de aprofundamento, com o tratado que aprova a União Fiscal e Orçamental, por um lado, e com o tratado que aprova o Mecanismo Europeu de Estabilidade, com a União Bancária praticamente definida, mas falta o outro tratado. Ninguém fala dele, mas falta o tratado. E ninguém fala dele porque ninguém sabe como é que o vai negociar. Um tratado que garanta condições de governo económico e que garanta um mecanismo de transferência. Porque não há uma zona de moeda comum sem um mecanismo de transferência. E em Maastricht isso não foi respeitado, não foi atendido, porque a Alemanha foi obrigada a aceitar, suprimir o marco, mas ao mesmo tempo impôs condições que a protegeram relativamente, designadamente, a um federalismo do ponto de vista financeiro que lhe impusesse um mecanismo de transferência. Ora, esta crise, sobretudo na periferia europeia, evidencia que a regulação política dos sistemas sob fortes processos de condicionamento social e político não é sustentável por muito mais tempo. Nós estamos a ver a sociedade portuguesa e percebe-se pela reação na sociedade grega, como na sociedade italiana ou espanhola, o que se está a passar em relação à forma como os eleitores encaram as propostas das forças pró-europeias, com enorme desconfiança e com reserva e com distância. A abstenção é o resultado dessa distância. E, portanto, nós estamos muito próximo de uma hora de verdade. E a hora de verdade é saber a liderança como é. A Alemanha aceita a liderança? Muito renitentemente o tem feito. A Alemanha aspira a uma neutralidade suíça, uma grande Suíça. É o que a Alemanha tem marcado na referência principal dos seus gestos e dos seus movimentos ao longo dos últimos anos. Forçada pelas circunstâncias e perante o pânico de uma situação caótica que a desintegração projeta, dá os passos necessários. E a chanceler Merkel tem feito o possível e o impossível para conduzir, apesar de tudo, a sociedade alemã para decisões muito difíceis, como aquelas que foram tomadas pelo Conselho Europeu, quer em relação à União Bancária, quer em relação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, quer em relação ao bail-out de alguns Estados. Mas, na sociedade alemã, quem vive de perto as aspirações e as expectativas da sociedade alemã, percebe-se que a Alemanha não está muito orientada por esse espírito de solidariedade
que garanta a União Europeia na base de um mecanismo de transferência e de coesão. Há até uma situação de pânico em relação às responsabilidades que já assumiram face às dívidas nos programas de ajustamento de muitos dos Estados do Sul. E, portanto, como é que a Alemanha vai superar essa dificuldade relativamente à aceitação pela sociedade alemã e pelo Tribunal Constitucional Alemão, sem uma revisão constitucional e sem eventualmente um referendo a uma alteração à Constituição alemã, como aliás o Ministro das Finanças alemão, Schäuble, em entrevista já perspectivou, é um processo de grande indefinição e de grande incerteza. Depois a Alemanha assume liderar. E a França? 25% do eleitorado, vimos como é que reagiu votando e dando a liderança à senhora Le Pen contra o euro, pela saída do euro e da Aliança Atlântica. O conjunto das forças na sociedade francesa que votaram contra o tratado orçamental e pela saída do euro andará pelos 35%. É certo que a abstenção foi elevadíssima, é certo que a direita está desfeita, desunida, e é certo que o Partido Socialista no governo implodiu. Mas, verdadeiramente, a questão é saber como é que a sociedade francesa aceita a liderança alemã. Eu registrei há poucos dias, não sei se ainda tenho minutos, estou distraído, eu registrei há poucos dias que foram reveladas atas da negociação secreta que de Gaulle desenvolveu com Stalin antes de Yalta em relação à situação alemã. E é muito interessante perceber que de Gaulle manobrou até ao limite para garantir o apoio da Rússia para partir a Alemanha em bocadinhos, não era em duas, era parti-la em bocadinhos. A Prússia desapareceu e aí houve consenso. Os americanos aguentaram a pressão relativamente à Alemanha, aceitando a divisão da Alemanha em duas, mas a França sempre geriu a sua relação de liderança do processo europeu com a Alemanha numa base de equilíbrio que lhe foi garantida pela divisão da Alemanha. A reunificação pôs isso em causa. E, do meu ponto de vista, a crise do euro, no que tem de mais perigoso, é justamente essa raiz geopolítica que traz ao de cima todos os aspectos mais diabólicos da história da Europa dos últimos séculos e que está latente nas tensões que se desenvolvem na sociedade francesa. Do meu ponto de vista, nós só superamos esta crise, quer no plano europeu, quer no plano nacional, com fórmulas de grandes coligações. A grande coligação europeia das forças que no Parlamento Europeu e nos governos europeus garantem uma unidade e uma coesão que permite superar as difíceis decisões que têm que ser tomadas ao longo dos próximos 2 anos. Não temos muito mais do que 2 anos para arrumar esta casa. E o mesmo se passa a nível nacional, porque no plano nacional todos estes sistemas políticos vão implodir, um a um, se não houver capacidade para definir com rigor os objetivos nacionais, no caso português, definir com rigor que a trajetória de 30 anos de trabalho estratégico e político para garantir o processo de integração de Portugal na Europa é sustentado pelas mesmas forças políticas ao longo dos próximos anos. Isso pressupõe que haja um entendimento do ponto de vista institucional e político que, infelizmente, não tem existido, mas o mesmo em França. A França não resolve o problema com um sistema político como o herdado da Quinta República, que polariza a sociedade francesa entre direita e esquerda, quando a polarização hoje se faz entre forças pró-europeias e forças anti-europeias, forças anti-alemãs ou forças que garantem a coesão da relação com a Alemanha. E, portanto, nós vamos acompanhar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, não muitos, o desenvolvimento de uma crise de enorme complexidade, em que, sobretudo nos países, como é o nosso caso, com desequilíbrios muito acentuados do ponto de vista das finanças públicas e, em particular, com níveis de endividamento muito elevados, sob escrutínio permanente dos mercados em relação ao financiamento da economia do país, nós temos que gerir tensões sociais e políticas de extrema
delicadeza e complexidade. E, portanto, sem um bom senso e uma responsabilidade política acrescida por parte dos atores, entendendo definitivamente o que está em causa, o dramatismo da situação que se vive na Europa e que se vive em cada um dos países mais diretamente atingidos pela crise, nós vamos a caminho de uma mudança de regime. Este regime não aguenta mais em Portugal, como em muitos outros países europeus. Se não houver uma resposta concertada no plano europeu, institucional e político, com a criação de mecanismos que permitam ultrapassar este aspecto disfuncional de Estados que respondem perante as populações, governos que respondem perante eleitores e que frustram as expectativas no ciclo imediato porque ganham eleições e não são capazes, nem têm poder para resolver os seus problemas, e a ausência, o vazio de uma instância supranacional que faça, no fundo, a gestão dessa dimensão, como existe nos Estados Federados, chamem-lhe o que lhe chamarem. Se não formos capazes de fazer isto ao mesmo tempo no plano nacional e no plano europeu, então perceberemos que o pior da história da Europa virá de novo ao de cima, os demónios já por aí se passeiam e nós cá estaremos para viver com algum dramatismo episódios muito inquietantes do futuro europeu. Acredito, confesso, que a razão política prevalece no pensamento e na ação na política europeia ao longo das últimas décadas e acredito que a razão política imperará nas cabeças dos atores e dos partidos e das instituições e conseguiremos ultrapassar esta situação. Agora, com realismo, tenhamos atenção aos riscos, às ameaças e aos perigos que temos pela frente. Muito obrigado.